Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência aqui na TV Jornal. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. Olha, a última semana, em sexta-feira, o grande sorteio da promoção de aniversário 88 anos da Gazeta de Limeira. Participe, concorra, ainda dá tempo, tá bom? E abrindo o programa de hoje com um convidado especial, secretário de Esportes, Luiz Augusto Zanon, já está aqui nos estúdios da TV Jornal. E hoje, lamentavelmente, nós não teremos a enquete, exatamente, porque os telefones aqui da TV não estão funcionando, então não tem como a gente fazer a nossa enquete, hoje não tem como você ligar. Você pode ligar você pode acompanhar o programa e mandar a sua mensagem pelo Facebook e também pelo telefone do repórter Zap da Gazeta de Limeira. Daqui a pouco o Denis passa o número aí no nosso programa de hoje. Então você pode mandar a sua mensagem, faça a sua pergunta, dê a sua contribuição aqui no nosso programa, na Segunda Esportiva, mas hoje, lamentavelmente, não teremos o sorteio em função da ausência de ramais aqui que estariam funcionando aqui na TV Jornal, tá bom? Começo do programa, antes da apresentação oficial do nosso convidado, vamos então ao giro de manchetes, começando pelo César Roberto. Boa noite, César. Oi, Beto. Boa noite para você, para os companheiros, para o convidado e para quem está em casa. E o Luxemburgo, hein? O que deve estar pensando o Luxa num momento desse, depois daquilo que ele viu ontem no Pacaembu? Eu, se eu fosse ele, ia vender cachaça. Hã? Vai se dar melhor, que ele inaugurou, né, na última sexta-feira, uma fábrica de aguardente. E eu, se eu fosse ele, eu partiria para esse outro lado, porque olha, no Vasco, eu não sei não, né? Se bem que eu gostaria que o Luxemburgo voltasse a ser aquilo que ele foi. Falando em Vasco, me lembro do Santos. O Santos está jogando uma bola redondinha, dá até gosto de ver o time do Santos jogar. O Sampaoli, quando chegou para comandar o time da Vila Belmiro, ele foi bem claro ao dizer, né, que ele gosta de um goleiro que jogue com os pés, que saiba jogar com os pés. E isso aconteceu ontem no Pacaembu com o Sidão. Tadinho do Sidão, numa reposição de bola, numa saída de bola, acabou entregando o ouro para o bandido, como se diz na linguagem do futebol, e deu tudo aquilo que a gente viu. Mas o Santos, hoje, é o time que melhor está jogando, que apresenta um futebol mais vistoso. E o que perdeu de gols também é um negócio, né? E o que perdeu de gols também é um negócio, também, né? Ficou barato, né? Ficou barato. 3-0 ficou barato, você tem razão. Podia ser muito mais. O Corinthians, com aquele futebol pragmático do Carille, que tomou a vacina do Tite, primeiro não tomar para depois fazer. Eu não sei até onde o Corinthians vai com esse futebol que vem apresentando. Muito embora a qualquer momento o Gil possa ser anunciado como um novo contratado, pode voltar. O Gil está na China e precisa mesmo. Mas do jeito que está jogando o Corinthians, com esse futebolzinho nota 3,5, 4, não vai chegar longe não. Oi? Também, Everaldo, novo reforço do Corinthians. Em relação à Inter, Beto, a diretoria da Inter publicou hoje, nessa segunda-feira, que na próxima quinta-feira, às 19 horas, haverá uma coletiva de imprensa. Isso aí virou coisa assim, né? Uma regra do jogo, né? Coletiva de imprensa. Não será no Shopping Nações, como vinha acontecendo ultimamente, será no Palacete Levi, ali na Rua Boa Morte, às 19 horas, e nessa coletiva de imprensa, muitas informações serão passadas para nós da imprensa, como também informações financeiras, coisa que, na minha opinião, isso deveria ser tratado internamente, não numa coletiva de imprensa, é porque eu, nesses 40 anos todo de repórter, eu não quero saber se a Inter está devendo, se sobrou dinheiro em caixa, se faltou. Eu quero saber qual é o projeto para o ano que vem, a Inter disputando a divisão principal do futebol de São Paulo. Hoje também na Câmara Municipal, um projeto do vereador Newton Santos, para que uma estátua do senhor José Macia, técnico Pepe, campeão com a Inter em 86, campeão da 2 em 96 também com a Inter, uma estátua dele seja colocada bem em frente ao Limeirão. Mas isso ainda vai depender de aprovação da nossa Câmara Municipal. Agora, primeiro é necessário arrumar aquela cratera que está em frente ao estádio, né, Beto? Para depois sim se... Enfim, muitas coisas serão anunciadas na próxima quinta-feira. Remodelações no Ribeirão, que a Inter vai necessitar mudar muita coisa no estádio para disputar a divisão principal do futebol de São Paulo. Enfim, vamos aguardar quinta-feira coisas, espero eu, coisas boas
serão divulgadas pela atual diretoria da Internacional, Beto. Tá bom, César, tá bom, muito bem. Agora é a hora e vez dele, o nosso Denis Suidedos. Boa noite, Denis. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa noite para você, boa noite para o Zanon, para os amigos aqui, para quem está em casa e também para o pessoal ali do outro lado do vidro. Doutor, o César falou sobre a Internacional e eu trago informações do Independente. O Galo que jogou nesse final de semana contra a Itapirense e, mais uma vez, não jogou bem. Inclusive, durante 45 minutos, com um jogador a mais, não conseguiu sequer empatar o jogo, né? E o jogo que deixou alguns torcedores já bravos na arquibancada. E o Independente vai ter que se recuperar na próxima rodada contra o Jaguariúna, fora de casa. É o primeiro jogo do retorno, né? E o Galo foi beneficiado na rodada porque o União Barbarense, que inclusive, segundo o repórter Léo Carigo, da Rádio Luzes, de Santa Bárbara do Oeste, informou hoje, no programa dele, à tarde, o União Barbarense fechou uma parceria com a Ponte Preta. Então, deve receber alguns jogadores. E o União Barbarense ganhou do Brasilis, né? E esse resultado ajudou o Independente, que caiu da 3ª para a 4ª posição. Se o Brasilis tivesse ganho do União Barbarense, porque a União Barbarense não tinha ganho de ninguém ainda, o Galo teria caído para a 5ª posição, estaria fora da zona de classificação. Então, no próximo domingo, jogo importante a Jaguariúna. O Galo que deve inscrever mais 2 jogadores nesta semana, né? O Maicon foi regularizado, entrou no segundo tempo, já atuou, mas a principal aposta do Parraga é a inscrição do Marcinho, atacante, né? Que jogou a última segundona pelo Independente, jogador de beirada, jogador rápido, finaliza bem. Então o Galo deve ter inscrição desse jogador. Essas as informações do Independente. Daqui a pouco também a gente traz os confrontos da Libertadores, viu, doutor? E também da Sul-Americana para os times brasileiros. Daqui a pouco às 9 horas, né? 8h30, 9 horas. Serão sorteados os times da Sul-Americana, os confrontos da Sul-Americana, são 2 potes, e também da Libertadores da América, os confrontos. Daqui a pouco a gente traz aqui as informações. E para encerrar, o Pepe Guardiola foi campeão pelo Manchester City, né? E curiosamente o Manchester City com 98 pontos. 98, hein? E lá são 38 rodadas igual aqui, né? No Brasil. 98 pontos. E o Liverpool perdeu só uma partida no campeonato inteiro. Ficou em segundo com 97, 1 ponto de diferença. O Manchester City perdeu mais do que o Liverpool, mas empatou menos do que o Liverpool. Então, desde que os pontos são computados 3 a cada vitória, isso é uma constante, né? E só para ter uma noção, Manchester City 98, Liverpool 97 e o Chelsea na 3ª posição, na casa dos 70 pontos. Meu Deus. Olha que diferença abissal do 3º colocado, hein? E estamos falando de campeonato inglês, não é campeonato italiano nem espanhol, campeonato inglês. Então, a diferença realmente é muito grande. Perfeito. Pois não? Sobre o sorteio da Libertadores, que vai daqui a pouco lá em Luque, no Paraguai, foi feito uma simulação hoje à tarde para ver se estava tudo certinho, equipamento e tal, para não dar nenhum problema, né? Ao vivo, aquela coisa toda. E na simulação deu Inter e Grêmio, River e Boca Juniors. Olha só, se isso acontecer. Palmeiras e Emelec. Flamengo, né? Palmeiras e LDU. Flamengo e Emelec. Então, Inter e Grêmio, Boca Juniors e River Plate. Olha se isso acontecer. Cada confronto. Pega fogo, pega fogo. Só para atualizar o nosso torcedor, nosso telespectador, doutor, o WhatsApp funcionando aqui, o 996-997000. 996-997000. É o WhatsApp do programa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o secretário de Esportes, né, aproveitar a presença dele aqui, pode ficar à vontade. Muito bem, Denis, muito obrigado. Hora e vez agora dele, o nosso comentarista Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos convidados, a todos os nossos telespectadores. Só fazendo uma retrospectiva do Denis e do César. Ô César, o Corinthians vai longe, sim. O Corinthians faz tempo que está com esse futebol. E se você fizer uma seleção... Você fazer uma seleção do campeonato aí nas primeiras rodadas aí, o Corinthians emplaca acho que com 3 jogadores. Cássio, o Fagner e o Ralf. Então, de 11 jogadores, o Corinthians emplacar 3 jogadores, olha, o Corinthians vai longe. Você acha que é uma boa média? Só 3 jogadores? Pô, mas nós temos 20 times, pô. Nós temos, você coloca 10 grandes, o Corinthians está emplacando praticamente 3 jogadores. E se vier o Gil é jogador de nível de seleção brasileira também. Então, acho que o Corinthians
vai longe. Mas olha, eu costumo dizer, doutor, que a Champions League parece outro campeonato com comparação ao brasileiro, né? Mas eu assisti Corinthians e Grêmio e assisti Santos e Vasco, meu Deus do céu. Dá pena de ver o jogo do Corinthians contra o Grêmio. Verdade. Nossa, nem dá para comparar. Mas você vê que ainda o futebol, ainda o brasileiro continua ditando regra. A gente lembra que começou com a Itália, né? Uma importação de jogadores para a Itália explodiu, né? No mercado internacional. Depois os jogadores foram para a Espanha, né? Nesse meio aí de intervalo, o Japão tentou dar uma tacada, mas não foi bem. Mas melhorou o futebol japonês. E depois, agora mais recentemente, o futebol inglês. O futebol inglês hoje é o melhor futebol do mundo. Tem N brasileiros lá. Tanto é que se a gente for ver o resultado da Champions League, a gente vai ver que os ingleses estão lá para disputar quase que a final da Champions, né? Então, os brasileiros lá fora ainda dão show. Roberto, duas notícias bastante importantes e boas para o Palmeiras. O Palmeiras inicia a renovação do Felipe Melo essa semana, renovação do contrato, e o Borja, ele perde espaço de vez no Palmeiras e já amadurece a ideia de deixar o Palmeiras. Então, essa notícia é a mais importante de todas. Vai para o Santos, né, Roberto? Pode ir para o Santos. Então, né? O Santos fez uma proposta já por escrito para o Palmeiras, só depende do Palmeiras falar sim ou não. Talvez o Santos queira aí que o Palmeiras pague parte do salário, alguma coisa nesse sentido, por isso que deve estar travado. E o São Paulo, o Raí, agora à tarde, deu uma entrevista dizendo que o São Paulo procura um verdadeiro 9. Também não entendi essa do Raí. Até porque eles acabaram contratando o Pato, né? Não sei se o Pato vai jogar mais recuado, vai jogar dentro da área, não sei. Então o São Paulo pode entrar na briga aí para o Borges. Isso é muito bom para o Palmeiras, porque infelizmente ele não deu certo no Palmeiras. Agora, a atitude hoje à tarde eu vi foi do presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petraglia, né? Ele assumiu, o clube assumiu, né, o doping de uma substância proibida que foi dada em suplemento, que foi ingerida pelo Thiago Heleno e pelo Camacho. Então ele veio a público dizer que os jogadores não têm culpa e que a culpa é do clube e o clube assume total responsabilidade. Achei atitude de homem, é muito difícil um clube fazer isso daí. Então parabéns aí ao presidente do Atlético, que está fazendo uma brilhante campanha, né? Já arrumou estádio, acho que é o único estádio coberto do país e vai longe esse Atlético Paranaense. Atlético com um H. Né, que deram para os jogadores, né? É uma substância não proibida, né? Um suplemento, né? Mas estão suspensos. Sim, mas a priori. O presidente foi lá e assumiu que foi o clube que errou. E o Felipão, doutor, rapidinho, pode me ajudar a consertar um grande defeito do Gatorade, fazendo propaganda aqui, né? Porque eu tenho dificuldade para abrir aquele troço, viu? É um plástico duro e às vezes corta até a boca, né? Você abre primeiro aquela tampinha transparente, depois tem outra. Que mais no domingo de manhã, né? Que é mais difícil as mãos ainda. estão trêmulas, né? E o Felipão foi dar uma entrevista ao lado do Felipe Melo, e o Felipe Melo foi falando, e foram filmando o Felipão. Ele demorou quase 3 minutos para abrir o Gatorade. Então, fizeram uma brincadeira com ele, né? E aí passaram para a Marco, ó, vamos facilitar para abrir aí o isotônico, porque não está fácil não. 3 minutos o Felipão demorou para abrir o isotônico. Olha lá, não é fácil não é fácil, tem razão. Mais algum destaque, Roberto? Não, só isso, Só isso aí? Então tá bom. Hora e vez agora dele, do meu querido Edmar Ferreira. Boa noite, Edmar. Oi, doutor. Boa noite para o doutor. Boa noite para o meu grande amigo Luiz Augusto Zanon e para os amigos que estão em casa da Segunda Esportiva. Doutor, é até bom a gente passar algumas melhorias, né, que o Limeirão terá que passar caso a Inter queira jogar a Série A1 do Campeonato Paulista, né? Porque se a Inter não cumprir boa parte dessas exigências, a Inter terá o seu estádio interditado. E tem muito detalhinho que vai custar caro para a diretoria da Inter, né? Porque a Inter, claro, está vivendo uma crise financeira, isso é óbvio. Culpa do vice-campeonato, porque se a Inter tivesse vencido o Campeonato Paulista da 2, teria R$80 mil a mais e 500 mil no mínimo por jogar a primeira rodada da Copa do Brasil, né? Então, a derrota para o Santo André foi bastante prejudicial. Alguns itens aqui, até para o torcedor da Inter ficar ciente do que o Limeirão terá que passar para jogar o Paulistão.
Primeiro item, as traves do Limeirão terão que ser substituídas. Essas novas precisam ser de alumínio e retráteis. O par custa R$18 mil. Então é o primeiro item, troca das traves. Porque a trave do Limeirão é antiga, faz muito tempo que ela está lá. Segundo item, a diretoria da Inter tem que melhorar o banheiro dos torcedores. Tem muitas privadas que ainda são no chão. Então teria que haver a substituição dessas privadas. O Limeirão tem só 2 para-raios. A federação vai exigir 4 para sediar a Série 1 do Campeonato Paulista. Então a Inter teria que comprar mais 2 para-raios. Quarto item, a Inter vai ter que construir uma bilheteria na onde está escrito Inter, na arquibancada principal, para que a torcida não fique aglomerada no estacionamento, porque hoje só se compra ingresso, a torcida local, no estacionamento do Limeirão. Então tem que construir uma bilheteria do outro lado para facilitar a entrada dos torcedores. O local destinado à torcida visitante terá que ser ampliado. Então começa atrás do gol, para quem está na cabine, o lado esquerdo, certo? Lado sentido Cordeirópolis, que a torcida fica atrás daquele gol. Vai pegar um pedaço da cativa, é a curva. Então a torcida visitante ficará do lado sentido Cordeirópolis, atrás do gol, mais um pedaço da curva das cativas. 6. Um portão maior terá que ser construído para a torcida visitante, porque o portãozinho lá é muito curto. Então tem que ser um portão maior, até para facilitar a vazão, né, a saída dos torcedores. Item 7, o gramado. Esse vai ser um problema para a Inter, porque no segundo semestre sempre aparece aquele fungo e o gramado verde se transforma em amarelo. E justamente a vistoria será no período que o estádio vai estar com gramado amarelo. Então há essa preocupação e a Inter talvez tenha que ter um cuidado maior quanto ao gramado. E segundo informações, doutor, os vestiários, o camarote e o setor de imprensa, ok. Esses 3 itens a Inter não terá preocupação. Camarote, vestiários e a imprensa. E a Ginomoto doou 16 lixeiras para a Internacional, porque também é uma exigência para jogar alguns pontos do estádio com lixeiras para deixar o estádio limpo. Então, doutor, a dor de cabeça vai ser grande, porque o Coronel Suíta fez a visita ao Limeirão na semana passada, só que não passou ainda a listagem oficial para a Inter cumprir. Mas essas exigências são praticamente certas para a Inter fazer. Deixa eu só fazer uma pergunta, me perdoe interromper. Eu vejo, em Limeira tem uma certa exigência que eu nunca vi na minha vida, né? Vocês aí que militam no futebol muito mais que a gente, que vai nos estádios, alguns estádios aí contempla tudo isso que a federação pede ou vai deixar a desejar? Então, mas é uma questão minuciosa, né? Como é que eu vou saber se, por exemplo, no Anacleto Campanella tem 4 para-raios? Tipo, é difícil a gente saber. Mas está implicando até com a bilheteria. Está implicando até com a bilheteria. Mas a estrutura melhor de outros estádios da tipo o Mirassol reformou seu estádio, hoje é um belíssimo estádio que deveria servir de exemplo para os times pequenos. O São Caetano já é tradicional, cedeu até jogos da Libertadores. Os demais, os grandes, não precisam nem falar, né? A gente não precisa nem citar. Taquerão, Allianz Parque, Morumbi, Vila Belmiro. Botafogo do Ribeirão, Botafogo do Ribeirão, que o César sempre vai lá, é um belíssimo estádio. Capivariano, fez um novo quase, né? Exatamente. Então, são estádios que receberam melhorias. Agora, que nem o Liminha até comentou comigo também, né? A Inter vai precisar da ajuda de patrocinadores e da ajuda do poder público, porque não será fácil a Inter sozinha arrumar tudo isso. Por isso que eu vi o secretário Zanon anotando aí pacientemente quando você estava falando. Não, ele estava assim, ó. Ele estava anotando pacientemente. Zanon, secretário de Esportes da Prefeitura de Limeira, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Beto, Edmar, Roberto, Denis, César, a todos que nos assistem aí. É sempre um prazer estar falando de esporte. O meu DNA é esporte. A gente vê isso com preocupação, algumas coisas, né? Eu acho que, aproveitando, falando da Internacional, acho que hoje é a equipe que representa melhor a cidade, é o melhor rendimento de qualquer modalidade, porque ela está numa primeira divisão. Eu, às vezes, ainda não considero, às vezes, o esporte de alto rendimento, para mim, é uma coisa um pouco acima de alguns itens, em qualquer modalidade, porque é alto rendimento, né, Beto? A gente sabe que é uma coisa
muito acima. Esses problemas do estádio, a gente sabe que tem algumas coisas e isso vai ter que ter uma força conjunta a tentar minimizar isso aí. Mas às vezes eu concordo com o que o Roberto falou, que inclusive porque o time está subindo esse ano, as outras equipes às vezes permaneceram alguns anos e isso faz você ter outro aporte, não só dos empresários, do poder público, da própria exigência da primeira divisão, né? Eu sei que quando a Inter subiu para outra, nós fizemos até um mutirão com os reeducandos para fazer a numeração dos espaços. Eu tive uma ação com o Dr. Barrichello para fazer isso, doações de tintas, separação de setores. Então, para cada nível de competição é uma certa exigência. E isso vai recorrer agora a um esforço de todo mundo no sentido de ver o quanto vai conseguir fazer. Sem contar, doutor, tem a galeria pluvial também, que é o principal ponto a ser consertado no Limeirão. E pela matéria que inclusive a Daísa fez para a nossa Gazeta de Limeira, a obra custa em torno de R$800 mil, podendo ultrapassar 1 milhão. Quer dizer, não é só abrir o estacionamento, o Roberto é PhD nesse assunto, mas a obra tende a rasgar 3, 4 quarteirões. Então, antes do busto do Pepe ser colocado na frente do Limeirão, antes de passar por uma revitalização completa, a fachada no Major Levi, essa é a principal obra que a Inter tem que fazer antes do Paulistão. É rasgar o estacionamento de fora a fora e consertar. Quer dizer, é mais um pepino para a prefeitura. Se a Inter não tiver, César, antes da gente começar com as perguntas aqui para o Zanon, e se a Inter não conseguir fazer isso? Joga no Pradão. Não. No Pradão não tem. É o outro estádio que nós temos aqui em Limeira. Não, o que você tem a falar sobre isso? Não, eu acho que tem que... nós temos o estádio da União São João e Araras, que está lá, só recebendo jogos de equipes de categorias menores. Acho que seria uma saída, mas, pelo amor de Deus, Beto. Outra questão, César, Nem pense nisso. É a aprovação com restrição. Sim. O Galo, por exemplo, tem o estádio aprovado com várias restrições. Então, a capacidade que poderia ser de 15 mil é de 3.200 e pouco. Então, foi aprovado, porque o coronel foi lá, fez as exigências, fez a vistoria, uma série de questões. O Galo gastou quase R$10 mil para poder fazer algumas coisas pontuais. E o mais caro é o projeto do engenheiro da federação, né? Ele vai lá e cobra o que ele quer e tem que pagar, e só pode ser ele e tchau e benção. Em torno de 8 mil, uma trave de R$18 mil. Mas, é alumínio. Mas por que tem que ser de alumínio, pô? Alumínio, porque você der uma cabeçada, se você fazer... O ferro, você se arrebenta. O alumínio ele é uma parede mais fina, assim, mais... Roberto, na leve. pior das hipóteses é a aprovação com restrição. É de PVC. Mas que dá tempo, dá. Com certeza. É só ter um pouco de boa vontade também. Tanto da Internacional como do órgão público. Não deixa eu fazer a primeira... Pois não, Edmar. Não, eu tô falando, tá passando tão rápido o tempo que você piscou, já está em novembro. Sim. É fogo, né? Tá voando o tempo. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Eu estava preparando o almoço das mães no domingo, né, logo cedo e tal, e sintonizei uma emissora de rádio de São Paulo e um papo começou a rolar, mas ainda não tinha surgido futebol no assunto. E eles estavam falando de algo que você conhece muito bem, as semifinais agora aí da NBA, lá nos Estados Unidos. Está dando tempo de acompanhar? Você acompanha ainda? Conte para nós aí. Não, acompanho. Eu acho que a gente tem sempre uma preferência por um esporte, apesar de eu gostar de todos. Ontem, inclusive, houve um lance fantástico. Carl Lemos, eu até comentei isso, como às vezes o esporte ele proporciona você se reabilitar, né? Então, o 7º jogo, as duas equipes na casa dele, esse Toronto, ele errou um lance livre, ganhando o jogo, estava ganhando de 1 ponto, ele fez um lance livre, errou o seguinte, a equipe do Philadelphia saiu com a bola, empatou o jogo, ficou empatado, faltavam 4 segundos, foi um pedido de tempo, você passa para o ataque do campo adversário e teve uma movimentação que o técnico elaborou. Esse mesmo jogador pegou uma bola, saiu pelo canto, chutou, porque esse é o grande detalhe, com uma marcação de um jogador de 2,12 marcando... Joel Embiid, ele chutou, a bola bateu 4 vezes no aro, o tempo já tinha se esgotado antes da bola passar na redinha, mas o basquete só termina quando a bola acaba, e essa bola caiu e eles ganharam o jogo de 2 pontos. E passaram para outra fase. Foi o reforço que o Toronto trouxe para a temporada, porque ele era do San Antonio Spurs. Exato. Então o Kawhi Leonard veio para o Toronto e o DeMar DeRozan foi para o San Antonio Spurs. E ele matou a bola que classificou o Toronto para a próxima fase, que
é um feito histórico para o Toronto Raptors. Conheço, estive no Pan-Americano e o próprio local lá. Né? E o interessante é que a gente assiste, a bola está quicando e o tempo do jogo já terminou. Aí acende as luzes do LED contornando a tabela e a bola ainda continua picando mais 2 vezes, morre sozinha, cai. Você vê assim todo mundo pulando, ninguém sabendo o que estava acontecendo. E ele fora da quadra porque ele chutou tão marcado que ele caiu no chão e ficou agachado. Então vai ser um lance que eu posso te falar assim dentro com muita propriedade, um lance que vai ficar marcado na história da NBA porque foi realmente incrível. E vão ter aqueles poetas do esporte que vão escrever. O jogo já tinha acabado e a vitória ainda não estava dada. Qual foi esse milésimo de segundo que todo mundo pensou, ela vai sair, vai entrar? Foi um lance muito bonito, muito plástico, até bonito de se ver na televisão. Sim. Tem um jogador na NBA que era o Zanon quando jogava. Klay Thompson. É o estilo de jogo do Zanon. Pega e arremessa. O Klay Thompson, a mecânica da mão dele, ele é jogador do Golden State Warriors. A mecânica do Klay Thompson era a mecânica do Zanon. Hoje eu me sinto, né, a gente está falando um pouquinho de basquete, né, para amenizar um pouco esse lado da prefeitura. É para sair um pouco. É para sair um pouquinho. 18 mil da trave aí, não deixaram o secretário voltar. Causou arrepios. Já quase falei, não sei nem o que responder. Mas é interessante, né, a gente vê a modernidade, a tecnologia, mas assim, na minha época eu era um jogador de arremesso de 3 pontos, nunca olhei para os limites da quadra, a linha ia crescendo, eu arremessava da onde eu achava que eu tinha capacidade de fazer a cesta. E hoje, até aproveitando um pouco o que o Denis falou do futebol, você vê como a cesta de 3 pontos, ela modifica o cenário final do jogo. A tentativa maior de 3, e você tendo aproveitamento, você tem que forçar o adversário a fazer muito mais cesta de 2, que ele não vai ter aquele aproveitamento. Então o jogo ficou de 3. Você falou sobre o campeonato de futebol, que passou a ser 3 pontos, e o empate 1, você vê que com 3 vitórias, você faz esses 9 pontos. Olha como que você precisa de você empatar um jogo, você não consegue chegar. E agora nisso. Pivô chutando de 3 ainda? Então o basquete virou um festival. Agora eu sinto saudade, porque agora que era época boa de jogar, né, Beto? Agora que tá fácil. Eu não, dava bola para pivô, faz ponto aí. Eu já acho que o futebol devia mudar. É 3 pontos. Empate, o time da casa não ganha nenhum ponto e o adversário leva 1. Ótima ideia. Faria uma matemática diferenciada, ideia. Né? Você força o time da casa a ganhar. Perfeito, Roberto. 0 ponto para o time da casa se empatar e 1 ponto se o adversário... Antigamente, lembra o 0x0 ia para decisão de pênalti, o ganhador ganhava 1 ponto. A Inter foi jogar com o Palmeiras, foi 0x0, aquela partida que teve inúmeros pênaltis. O Marcos fez o primeiro gol na carreira dele como goleiro na Inter. E lá, a Inter foi lá e ganhou a disputa por pênaltis. O Nilson era o goleiro da Inter. Fez 1 ponto e o Palmeiras 0. Bom, vamos então seguindo com as perguntas para o nosso secretário Zanon. O César, por favor, então, fique à vontade. O Zanon, fugindo um pouco da tua área, que é a Secretaria Municipal de Esportes, o que você acha do VAR no futebol? Olha, o VAR traz a justiça para um erro. O que eu vejo um pouco, porque a NBA tem isso há muitos anos, né? Nos minutos finais você lá vai... Agora aumentou, mas antes era só nos minutos decisivos para ver o acerto ou o erro. Eu acho que a justiça do futebol é muito bonita, né? Se você for uma coisa justa. O que eu acho que está sendo aplicado errado, o VAR, é a demora, as dificuldades de entendimento da lei. Eu até citei, já que o Roberto falou um item, eu citei. Eu acho que toda vez que fosse usar o VAR, o árbitro deveria ir para o meio de campo e na circunferência nenhum atleta poderia entrar para interferir. Se entrasse, já era expulso automaticamente. Por quê? Ele tem que ter aquele minuto de lucidez dele sem nenhuma interferência. Ele apita uma coisa, vem 25 caras falando, ele tem que esparramar, ele perde a sequência, atrasa o tempo. Então, a minha sugestão, Roberto, como você falou, eu acho isso, apitou, ele se vai para o meio de campo, fica concentrado na decisão, sem interferência, ninguém pode entrar, porque se aquele círculo tem no campo, ele não é só usado para iniciar o jogo no primeiro tempo e no intervalo. Ele pode ser utilizado. E ele tem total, tá direto, se ele tiver que ir à mesa das filmagens, ele vai. E não tem interferência. Essa interferência atrasa o tempo e prejudica, às vezes, a interpretação. O cara não está entendendo, num campo com 40 mil pessoas, ele concentrado ali, só ele, sem interferência. Então, eu acho assim, o VAR trouxe tirar as injustiças.
mas está polemizando pelo fato dessas indefinições, Beto. Sim. Essa é uma opção minha, mas eu acho muito justo, porque Como que funciona no basquete, Zanon? no basquete tem uma central que faz todos os jogos de todas as rodadas num único lugar. Você imagina o tamanho que é isso. É uma emissora monstruosa que estão passando todos os jogos e todo mundo com ex-árbitros, pessoas treinadas, que estão lá. Quando o árbitro tem a interferência dele, ele já chega na mesa, essa equipe está, se é o jogo A, B, se é em Chicago, se é em Washington, o cara já fala, tal lance, ele vai, ele sinaliza e ele tem a interferência auditiva. Alguém avisa? Não, não tem. Para rever. Não, é ele numa interpretação, ele que decide e com esse pessoal que pode pedir. Porque, por exemplo... Só nos 2 minutos finais. Só nos 2 minutos finais. Mas, por exemplo, uma bola que ele pisou na linha e o juiz não viu dar uma cesta de 3, faz a diferença do jogo. 1 ponto. O time pode... Então, e outra coisa, esse é um detalhe também que eu gostaria de salientar. Todos os jogadores, no momento que o árbitro vai para o banco, são obrigados a irem aos bancos de reserva, escutar as orientações do seu técnico, porque ele não sabe o que vai acontecer. E não ficar tentando fazer um jogo de, não foi bem assim, não foi aquilo. Então, eu acho que é isso, mas é uma estrutura monstruosa. E só a falta antidesportiva... A falta antidesportiva não tem que ser nos 2 minutos finais. Não. Aí, vamos supor, durante um jogo, eu faço uma falta violenta no Zanon. Ele pode chutar 2 lances, mas se for intencional, ele tem os 2 lances e a posse de bola. Então, eles verificam para ver se uma entrada foi violenta ou desleal ou se foi uma entrada de jogo. Se ela foi acima que mereça essa falta, ele tem esse recurso de fazer. Mas o voleibol agora fez, eu acho interessante a gente estar falando disso, o voleibol fez uma coisa muito boa, essa coisa do desafio, se foi, não foi. Mas são 5 também, né? São 5, tem um limite, mas o Renan ganhou um campeonato optando, você não sabe se a bola foi dentro ou fora, é muito rápido, às vezes o juiz... Vamos tirar a revisão. Vai acontecer o justo. Então, o tênis também foi. O tênis foi há muito tempo. Às vezes você não vê nem... O tênis são 2. Eu sou favorável, Beto. Eu acho que agora precisa melhorar, são os critérios, as leis e principalmente parar da influência externa na decisão. Essa tua ideia achei genial. Do juiz ficar no meio no círculo central, com os jogadores postados, né, em cima do círculo central, sem ninguém interferir. Claro. E quem invadir, cartão, já tem a penalidade. Ou você é expulso, ou toma o segundo amarelo. O que o técnico, eu me ponho como técnico, não vai falar lá, meu amigo, que você vai ser expulso, fica quietinho aqui. Não, aperta lá que se ele for bobear, ele não faz ele espana, entendeu? Então a gente tem que ser uma regra rigorosa. Porém, quem mais sofre, né, Zanon, é o torcedor do futebol. O torcedor do futebol, porque não conseguiu se acostumar ainda a gritar o gol e quase matar quem está do lado, aquela gritaria, e depois o árbitro faz assim, murcha instantaneamente. Saiu né? o gol do Max Lopes ontem, eu parecia eu rodopiava em volta da sala do meu pai, porque era o gol de empate. Foi o ano do passado, Vasco. acho. Parou. Aí anulou o gol do Max Lopes. O pênalti pro Grêmio contra o Corinthians, que ele deu e depois voltou atrás, né? No gol do Rodriguinho contra o Cruzeiro ano passado, na Copa do Brasil, assisti na casa de um amigo, tinham vários amigos, quase quebraram a casa quando o Rodriguinho fez o gol. Palmeiras e São Paulo, eu estava no estádio. Então acho que o torcedor que mais sofre é o do futebol, porque o do basquete está marcando ponto sempre, do vôlei também, do tênis também, agora do futebol está difícil acostumar. Até junto com isso. Por que as outras modalidades fizeram? A obrigatoriedade dos telões para acompanhar o resultado do que colocou. No futebol não fica interpretativo. Você vê na televisão, mas o torcedor não vê o que foi feito. Nos outros esportes, você vê lá, a bolinha bateu fora. O telão mostra, o cara... No mais basquete, fácil, né? Desarma, né? Por exemplo, no basquete é uma coisa fácil da gente notar, jogo da NBA. Todo mundo olha para cima. Porque o placar lá são todos... no centro, por todos os ângulos. Então você vê o torcedor para cima, o árbitro para cima e até os jogadores. Então acho que para o futebol, seria interessante se fizesse isso. Vamos pôr um telão e vamos mostrar o que o cara, se foi ou não foi. A televisão tem um recurso, né, Beto? Mas o torcedor, por exemplo, eu tenho uma dificuldade no futebol. Eu falo assim, por exemplo, eu não sei se é certo. Eu gostaria de vocês que têm muito mais propriedade do que eu. Por exemplo, eu acho errado aquela coisa do bandeirinha, só erguer a bandeira quando o cara for lá tocar na bola. Cara, cria uma expectativa para quem vai impedido. Por que ele já eles participam ou não do lance, né? Eles falam, né?
Mas é assim, O impedido. gol do Cruzeiro ontem, o Fred literalmente atrapalha o Marcelo Lomba. Só que a bola vem pro Dedé. O árbitro valida o gol. Ontem o Rodrigo deu meia-lua para cima do jogador do Vasco e o Sacha estava sozinho na área. O Sacha para, o Rodrigo continua a jogar e bate para fora. Tá errado. Mas o Bandeira sinaliza, viu, Zanon? Ele levanta o instrumento lá para cima, que é o lance lá do da outro ponta, lado. né? No meio ali, e embaixo aquilo. Não, eu estou dizendo assim, ele já Concordo sabe, com ele. demora, que já foi impedimento, mas ele tem que esperar, O cara tocar às na vezes bola. cria uma ansiedade. Eu, por exemplo, eu falo até para a Inter, eu fui, graças a Deus, acho que eu preciso ir mais jogos da Inter. Os 3 que eu fui, ela ganhou. E um lance desse, você está até se empolgando e está impedido. Então, aí você, no estádio, que nós estamos falando de duas coisas diferentes. Na televisão é muito claro, você está assistindo, você já viu. Mas ali no estádio tem a emoção, tem isso que nós estamos conversando aqui, né, Beto, que acho que é a diferença do esporte. O esporte apaixonado e com tanta emoção, o futebol é porque cria todos esses problemas que trazem a emoção, a discussão, o diálogo, o acerto. Então, eu acho que é muito legal. Eu gostaria. Denis, então emenda aí a sua pergunta para o secretário, por favor. A minha pergunta é simples e objetiva. O Edmar trouxe aí uma lista de exigências, né, que precisam ser feitas no Limeirão. Isso está claro. Passa ano, entra ano, o assunto aumenta ou diminui. Mas a pergunta é, o que a Prefeitura pode fazer para a Internacional? Eu falaria assim, o que a gente já faz pela Internacional, O que faz, o que pode. O que a gente Diante faz... dessas exigências que a o Edmar gente faz trouxe. as manutenções que a gente pode, a gente tem funcionário que ajuda, auxilia. Eu tenho um relacionamento muito aberto com o Celso, inclusive até ajudando quando ele me pede alguma coisa ou vice-versa, no sentido de... poxa, eu estou entendendo esse lado, a gente tem uma conversa muito bacana. Até falei, você vai ser campeão, né, tal ano, quando subiu, porque eu vi o comprometimento que um atleta, eu posso falar isso por propriedade, quando o atleta sente o comprometimento de quem está liderando lá em cima, tanto da diretoria, do técnico, o desempenho dele é diferente. Principalmente nas categorias mais baixas, que não envolva tanto dinheiro. Quando você vê a seriedade, o cara se entrega mais. Porque eu falo o seguinte, o bom atleta, eu posso falar, é aquele que se entrega para o técnico. Porque hoje, o grande atleta, às vezes, se entrega para o dirigente, para o presidente, para a torcida, para o seu empresário, que você faz um jogo bom aqui para te vender lá. Esse, ele vai até um limite. O que faz a diferença num time é um jogador comprometido com o que o técnico quer com ele. Então, às vezes, tem que ser o sacrifício dele. Por isso que o João Valim é vitorioso, porque ele traz jogadores que assemelham com ele. E eu percebi isso na primeiro acesso, quando ele subiu, que eu fui. E esse segundo, eu até brinquei com o Mário, nosso prefeito, que eu falei, você tem que escolher. Ou você vai lá para Santo André, ou você faz o 1º de maio, porque coincidiu. Sim. E eu teria que fazer o vice-versa, né? Como ele foi para Santo André, eu fiquei no 1º de maio. Mas respondendo objetivamente, Denis, a gente está com total condição, com total interesse de apoiar, mas é umas coisas que fogem da minha alçada como secretário. Eu não tenho autonomia e nem condição dentro da secretaria de aumentar as coisas que eu posso fazer, para ninguém, porque eu não tenho isso. Isso é uma coisa que eu acho que passa por uma esfera um pouco acima, porque é uma coisa que é emergencial, há várias situações, porque é uma concessão. Quando há uma concessão, quem cuida da concessão? É quem recebe a concessão. Às vezes, não, agora é o poder público. Na minha visão, desculpa, aqui eu não estou falando, eu acho que tem algumas coisas que é muito diferente. Você, agora é a prefeitura. Não, mas espera aí. Não é bem assim. Uma concessão, você concede um espaço para alguém usar, tal, é tanto na alegria como na tristeza. E isso é uma coisa que é o papel que fala, mas o coração você acaba fazendo outros. Porque é a mesma coisa, eu vendo uma casa para uma pessoa, eu vendi a casa, eu dei o direito. Porque é meio que automático, né? Quando a Inter subiu, o torcedor pensa, bom, o que a prefeitura pode fazer? E tem, assim, diferenças, né? Na época do Jurandir Paixão e outros prefeitos, nós não tínhamos a lei de responsabilidade fiscal, que naquela oportunidade não era fiscalizado como é hoje, não tinha um tribunal de contas que fiscalizava por onde vai o dinheiro. São questões técnicas, mas para o cara que tem hoje 40, 50 anos e pegou o tempo do Jurandir e está pegando o Mário Botion, ele nem sabe o que é lei de responsabilidade fiscal. A cabeça dele é a seguinte, o que a prefeitura vai ajudar? Isso que ele quer saber. Então, é importante esse esclarecimento, porque o senso comum é assim, a Inter subiu, o que vai fazer a prefeitura? Aí eu queria também, esse é o detalhe,
por exemplo, como você citou, há 40 anos atrás, 30, vamos por 30 anos atrás, 25, 30 anos atrás, o estádio de Limeirão não era tão defasado como é hoje. As exigências eram muito menor. Talvez estava mais próximo do alcance do poder público estar junto. Hoje, a defasagem, eu falo isso em qualquer área, a defasagem vai ficando para você, está aqui o Roberto que sabe, para você refazer uma coisa antiga fica muito caro, porque você não mexe numa parte, você tem que mexer em várias estruturas, como você falou, desde a água, desde o para-raio, desde a iluminação, porque não é adequado mais. Então, aí que eu volto no que primeiro que eu falei para você, César. Se a equipe mantivesse sempre, você vai fazendo aos poucos, como as outras equipes fizeram. E também aquela restrição, Denis, eu acho que é muito a federação exige, porque precisa ser assim. E aí dá um prazo e aquelas... Isso com restrição passa, mas não vai ter para a próxima, e você melhora. Então, aí depende também do time, ele vai permanecer, não vai. Então, você vê como que é uma coisa mais complexa, não tem uma ação só. A ação única que eu vejo seria assim, puro dinheiro. Pum, tá lá, vamos fazer. A Ferroviária acho que fez isso com o estádio dela, né? Eles mas foi verba do 28 milhões do governo né? federal. 28 milhões do governo federal. Aí fizeram uma arena que hoje atende todas as exigências. Entrou na lei do esporte, né? Por causa da Copa do Mundo, né? Lá tinha. Então, mas agora, é o que eu falo assim, né? São momentos, que né, o Oeste passa por isso, o outro passa por aquilo. Hoje é a nossa vez, como o Roberto falou, hoje é a Inter, a gente tem que tentar resolver. Um exemplo, aquele buraco em frente ao Limeirão. Gente, aquilo tá demais. É terrível aquilo. Mas, viu, César, aquele buraco lá... Então, mas pelo menos eu penso assim, se tivesse feito lá atrás a coisa certa, como era para ser feito, talvez esse buraco não estaria hoje como está. Mas não, o buraco vinha, rachava-se o solo, abria-se o buraco, fazia um serviço meia boca. Olha o que deu. Se tivesse feito um trabalho adequado, como era para ser feito, talvez esse problema hoje a Inter não teria mais. E é um baita... Roberto sabe disso. É um baita do problema, hein? Sim. Ali vai ter que mexer com vários e vários metros de obra, metro, né? é quilômetro. Quilômetro? Essa água ela nasce lá na antiga Balila. Na antiga Balila. E vem uma galeria que desce e corta o estádio do Limeirão por meio, corta o campo de futebol no meio, passa por dentro da cozinha. E por que só estoura ali, naquele local? A cidade de Limeira, ela tem um problema dessas fábricas de joia de fundo de quintal que solta produto químico no esgoto ou na galeria de águas pluviais. Em jogando esse produto, desgasta-se o tubo de concreto. E quando ele desgasta embaixo, ele afunda. Ali no Limeirão tem uma desconexão de tubo. Então, você pegar lá 1 quilômetro de galeria, o tubo está desconectado um do outro. E na hora que ele desconecta, a água começa a puxar a terra de cima e começa a dar o problema. Uma dúvida minha. Isso, e esse tipo de problema que ocorre em frente ao estádio, ele não pode acontecer, por exemplo, lá no gramado, onde o tubo corta o gramado todo, o estádio todo? Assim, por que faz aos pedaços? O primeiro ponto de interrogação é fazer um projeto. Nós vamos fazer esse projeto passando essa galeria de novo para o campo, no meio do estádio, ou vamos fazer ela lateral? Para tirar ela de vez do problema. Se for passar por ali, é em torno de 1,5 milhão, 1,8 milhão, quase 2 milhões. Se for dar a volta no Limeirão, já vai para 2,5 e aí vai. Então, a coisa é bastante complexa. Pode se arrumar ali na frente do Limeirão, e pode ser um dia de chuva, Internacional está jogando um dia de chuva, e afundar o gramado na hora do jogo. Porque dentro do gramado os tubos também estão desconectados. Passa por ali. Então o problema é bastante grave dessa galeria aí. Aproveita então, meu caro Roberto, emenda sua pergunta para o secretário Zanon. Partir mais para o campeonato amador, né? Se eu pudesse falar do início do campeonato amador, e se vai ter VAR no campeonato amador? Poderia ter o VAR. Não, eu acho que vai ter assim, depois do jogo, o bar, né? Não o VAR. Depois do jogo tem o bar. Mas, assim, Roberto, isso é uma oportunidade muito boa que eu teria aqui de falar. Acho que desde que o prefeito Mário Botion, ele colocou o fortalecimento da Liga com a sua independência. Então, os fatores que a prefeitura faz são os mesmos do que eu entrei em 2017.
a gente paga todas as arbitragens, a gente cede 5 campos e nós damos toda a premiação para todos os jogos do amador. Então, isso foi desde a primeira vez. E mais o lei do chamamento, um recurso que a Liga tem dentro do chamamento público para fazer o gerenciamento de várias atividades. Isso foi uma das coisas mais satisfatórias que eu posso falar que eu fiz dentro desse espaço da Secretaria. Por quê? A Liga tem que fazer a gestão desse dinheiro, tem que fazer os campeonatos e tem independência. Por exemplo, teve uma reunião quinta-feira da Liga com os clubes. O que ela faz com os clubes é dela. O que a prefeitura passa para ela está destinado. Talvez a gente até ceda mais um campo, aproveito para falar, que nós recuperamos o campo do Ipanema e está um brinco. Quero tentar fazer uma inauguração lá, eu acho que eu consigo até junho. Talvez é o melhor campo da cidade. Talvez hoje. faça a final da Copa dos Campeões lá. Talvez, não sei se eu estou conseguindo, porque aí é difícil... Era a meta, né? Era a meta de eu fazer a final das Copas dos Campeões lá, mas assim, tem um probleminha que teve vandalismo muito grande e a Secretaria de Esporte conseguiu equalizar o problema do campo. Nós pusemos uma grama esmeralda, o campo tem 100 por 68, oficial, maravilhoso. Tem os problemas que teve o vandalismo da parte de vestiário, tal, que está com o Dagoberto tentando, dentro do pouco recurso, recuperar essa primeira etapa, porque depois disso vai ter o complexo que a gente tem, o complexo que começa também dia 26 de junho, já tem a primeira medição, que lá vai ter a primeira quadra de tênis, municipal da cidade, 2 quadras cobertas, um complexo com áreas para atividades. Lá vai ser o melhor complexo que Limeira já teve se a gente concluir a obra toda. E ela inicia agora e vão 6 meses. Então, para o amador, Roberto, a gente fez tudo isso. O gerenciamento são do presidente, da Liga, do seu tesoureiro e tal. Nos passaram, que provavelmente começa no dia 16 de junho. Dia 4 tem uma reunião na secretaria com as 2 pontas que nós temos ligações, que é a arbitragem, que faz parte da nossa ata, que a gente vai reunir com o representante, e a Liga com o seu presidente e seu diretor de esporte para falar sobre o amador, porque até então nós temos ainda a Copa dos Campeões que não terminou e a gente precisa disso para começar depois a final. Mas eu acho que o amador, ele está redondinho. O que a secretaria tinha que fazer pelo amador, ela está feita. Né? Do dia 16 de junho para frente vai correr sem pausa. Então não é da minha alçada, eu não sei. É só uma informação. Né? Informação. Porque se você perguntar se eles vão ter jogo ou não ter, porque geralmente para em algumas datas específicas, né? Mas por conta do aperto do calendário não vai ter pausa. A única data que eles iam parar era 12 de outubro. Acho que é 12 de outubro, né? E geralmente para, né? Decidiram não parar. Eu não sei, porque isso nessa conversa do dia 4 vai ser todo alinhado. A arbitragem, eu quero exigências maior para a arbitragem. É isso que o poder público pode fazer. O resto a gente cumpre com as obrigações financeiras, com as medalhas, com todos os campos dentro das condições que a gente tem. E agora talvez a gente ainda consiga ceder um campo que eu tenho certeza que é o melhor campo da cidade em matéria de gramado. Tem cabine lá, né? Tem, né? Lá tem um problema que também não tem tudo maravilha. Vocês conhecem? Alguém conhece lá? É uma construção antiga que tem um problema muito grande. Né? Tem uma arquibancada dos 2 lados, mas tem uma torre no meio que de um ângulo da arquibancada você não vê o gol do outro lado, mas é uma obra... Chamado ponto cego, né? É uma obra que está pronta. Quer dizer, nós pegamos isso no governo e agilizamos a fazer o campo funcionar. Agora não tem condição de tirar as estruturas e tal. Isso é difícil. Pois não, Roberto. Roberto, só o meu ponto eletrônico aqui, o Bosquinho aqui, um grande abraço. Campeonato da Série B, Guarani 1, Vitória 1. 2-1. 2-1 Saiu já? o segundo do Bugre. Saiu o segundo do Bugre? Nossa! Ô, Bosquinho. Ô, Bosquinho, muda a antena aí. O Bosquinho está 3 vezes atrasado. O Bosquinho está com delay. Então, Eu acabei de desligar, estava 2. 20 minutos está para mim falar o resultado e já está 3, Bosquinho. 3 Tá com delay lá. Essa foi boa. Vamos acompanhar. Tá com o VAR na casa dele. Tá. O VAR está atrasado aí, Bosquinho. Já que o secretário falou do torneio 1º de maio, essa tradicional competição aqui da nossa cidade, vamos acompanhar algumas imagens que foram feitas aqui na finalíssima, né? Os jogos finais do torneio 1º de maio. Enquanto isso, a gente bate um papo a respeito dessa competição, né? Já foi tão tradicional.
a equipe campeã foi essa de azul. Foi a Maxion. Roberto, foi uma coisa... Aí, parece. 1º de maio, realizada no estádio Comendador Agostinho Prada, o Pradão, com público superior a 1.300 pessoas. Na primeira semifinal do dia, a Maxion derrotou a Ajinomoto nos pênaltis, após o empate em 0-0 no tempo normal. Na outra semifinal, a ZF venceu a Mali por 1-0 e avançou à grande decisão. Na tão aguardada final, após 6 anos sem vencer o torneio, a Maxion levou a melhor diante da ZF por 1-0. O único gol da partida surgiu em uma jogada pela direita. Rafael Chirene tabelou com Dieguinho e cruzou na medida para o gol do meia Vinícius. Final, Maxion campeã do torneio 1º de maio 2019. 1, CF 0. Na premiação, o goleiro menos vazado foi Rafael, da Maxion, que não sofreu gol. Tá aí, né? Mais um título com os velhinhos. Maxion campeão, é nóis, mano. É nóis, Maxion na cabeça. Vinícius, o autor do gol do título, e Bruninho, também da Maxion, receberam os troféus de artilheiros, ambos com 3 gols no campeonato. Jogo difícil hoje contra a TRW, ganhamos de 1-0, superamos os caras hoje, um time muito bom, de qualidade o time dos caras, mas hoje deu Maxion. Graças a Deus, depois de muito tempo a gente voltou a ganhar um título. A torcida nos apoiou muito, mas hoje foi dia de vitória, hoje é Maxion. O presidente da empresa, Maxion, na América do Sul, Dom Polk, agradeceu seus colaboradores e deixou uma mensagem a todos. Queremos aproveitar a oportunidade de agradecer todos os participantes nesse grande torneio do 1º de maio, em particular os campeões da Maxion Wheels e toda a família de Maxion. Um bom 1º de maio para vocês. Muito obrigado. Valeu! Muita festa no estádio Comendador Agostinho Prada. Parabéns a todos os participantes de mais uma edição do torneio 1º de maio. Muito bem, Denis aí explicou o que aconteceu e o secretário estava assistindo em loco. Sim, estava presente. Eu achei que foi muito bom, Beto, porque a gente às vezes procura a evolução, né? Em cada atividade dentro da secretaria. E isso foi legal, porque foi o maior número de equipes participando, foram 37 dentro da nossa gestão. Sim. E nós fizemos algumas inovações que receberam os elogios. Nós fizemos tudo eletrônico, os sorteios, igual não pusemos eletrônico, todos os representantes no congresso técnico, os grupos, colocamos os locais e fomos sorteando eletronicamente e já entregamos o campeonato inteirinho pronto no congresso. E eles falaram que foi muito legal isso, que foi uma novidade. E nós fizemos tudo ali, em questão de 40 minutos, saiu tudo, eles parabéns, não ficou nenhum tipo de discussão, o cabeça de chave não, foi tudo feito, olha, bolinha, Copa do Mundo, bolinha, sem cabeça de chave. Então até que teve o grupo da morte, que ficou umas equipes mais fortes, mas assim, eu acho que isso mostra transparência. E depois o resultado final, eu queria ter feito um detalhe, eu queria que o presidente da Maxion entregasse o troféu do outro lado, porque a gente costuma fazer isso no fair play do esporte, mas estava meio tenso, aí eu falei, um canadense, não sei o que pode falar. Foi muito justo, viu, Aí doutor? nós pegamos e fizemos uma premiação com ele também, que eu achei que é bacana você valorizar o presidente, né? As cestas básicas que a gente arrecadou, nós entregamos. 97 cestas básicas, já entregamos, e a gente gosta de convidar o campeão que vá participar para entregar, ou alguém da empresa para mostrar. Eu acho que esse é o trabalho da gente lá, de tentar promover, cada dia evoluir um pouquinho. Sim. Já está num bom caminho, viu, Beto? Aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Ideias não faltam, né, Zanon? Exatamente. Tem que aperfeiçoar. Boa noite a todos assistindo aqui em São Paulo. Abraço à maravilhosa equipe, Marcelo Pilon. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço aí. Boa noite, segunda à noite, melhor programa para assistir, o Dair Gomes. Todo esse pessoal...
Um abraço pro Marcelo, parceirão nosso. Torcedor da Portuguesa. Olha só que beleza. E do Nacional. Do Nacional também. Do Nacional. Boa noite, um abraço a todo especial, colega Denis Luiz Dias, assistindo de Itajaí, Santa Catarina. Opa, um abraço lá para Itajaí. Olha que bacana, boa noite, só feras, Marcelo Teixeira lá da Luiz Vila Dias não é o Queiroz. Pinóquio, não? Hã? Não, Pode acho ser o que não. Pinóquio, Luiz Dias. Luiz Dias, pode ser. Ele tá pra lá. Boa noite a todos, manda um forte abraço para ele, mito, fenômeno, homem que brilha, felicidades ao João Valdir. Aniversário dele João hoje. Valdir de Moraes, muito bem lembrado, mito, Francisco fenômeno, Antônio homem que Tadeu Ramos. Leão, o maior alvinegro do interior, campeão paulista de 86. Boa noite a todos. Vai Galo, Marcelo Monteiro. Boa noite do Wellington Xavier Alves. Boa noite também do Fabiano Burger, também participando aqui do nosso programa. Olha quanta gente vendo a gente aí, secretário. Vocês estão... Quem que falou aqui? Aqui nós falamos que no Pradão cabem 15 mil pessoas. Falamos isso agora aqui? Não, eu usei hipoteticamente, né? Se sim. lá tivesse capacidade para 15 mil, a federação aprovou para 3. E mesma coisa o Limeirão. Se cabe lá 40 mil, não sei, hipoteticamente, talvez ela aprove com 10, 20, 30, não sei. Entendi. Tá explicado aí, Carlinhos. A última vez falando. aprovou com 18 mil. Então. O Ovídio Divino está falando, é muita exigência da federação, tem estádio muito pior que o Limeirão. É aquilo aí que o Roberto falou, de fato, tem umas coisas que só em Limeira mesmo. O ano passado nós fomos fazer Ponte Preta e Red Bull Brasil pela Copa Paulista. Eu não vejo o estádio Moisés Lucarelli com tudo isso que o Coronel está pedindo. Não vende ingresso na frente do estacionamento? A bilheteria não é da frente do estacionamento? O portão lá, portão em Campinas, no estádio da Ponte Preta, é do mesmo tamanho que nós temos aqui no Limeirão. Os carros ficam do lado de fora, Exatamente. Não tem estacionamento dentro do estádio. Eu não sei também, não. Acho que, sabe, exige-se tanto assim para depois você fazer 50% aí. Na época que o Aldo Demar, que era deputado, hoje ele, depois de 6 mandatos, ele não é mais deputado, ele fez um projeto de lei para esse tipo de situação com relação à média de público pagante. Olha. Porque você pega o Pradão, nos últimos, 70 jogos do Galo, qual é a média de público do Galo no Pradão? 300 torcedores, 400, 500, 600? Mas me perdoe. Ele vai trabalhar em cima disso. Mas para quem faz o campeonato assumir isso, é uma derrota. Tá, mas eu estou dizendo. É uma derrota para esses bandos. O projeto dele não avançou porque teve deputados da base do governo do estado na época que foram contra, mas é excelente, porque uma segundona, o público do Pradão agora no domingo, 170 pessoas. Aí a federação vai lá e exige um estádio com capacidade para 10 mil pessoas. Tomar banho na soda, meu. O Rio Claro, desse projeto que o Aldo Demarque fez, o Rio Claro precisou colocar arquibancada do Carnaval no Chimitão para jogar um. Arquibancada do Carnaval. Então, mas digamos que o Rio Claro tivesse subido. O estádio do Chimitão em Rio Claro tem tudo isso que a federação está pedindo para a Inter? Não, e jogou. O Rio Claro há pouco tempo estava então, já com restrições. Ô, doutor, minha pergunta para o Zanon é o seguinte, eu até vou mostrar aqui, doutor, que amanhã, na quarta-feira, o vôlei de Limeira vai estrear no Campeonato Paulista. Então, pela primeira vez, a ABB terá 2 times no Campeonato Paulista. E o Fabinho merece essa conquista. Ele até chora quando fala do vôlei. E, para mim, é um dos maiores abnegados de esporte que existe em Limeira é o Fabinho. Então, gostaria até de mostrar essa camisa aqui. E que tem alguns patrocinadores que estão ajudando. Inclusive, o Covabra está dando alimentação para os atletas que estão alojados e lanche para os garotos do bairro, que é muito bonito. E atrás também tem mais apoio. Então, o que eu perguntaria para o Zanon é o seguinte, esse é o Campeonato Paulista Juvenil. Limeira não está na hora, Zanon, eu sei que vai faltar dinheiro, vai faltar apoio, eu sei disso. Mas Limeira não está na hora de ter um time de futsal profissional, a GF Brutos está tentando fazer isso com o Nego, um time de vôlei profissional, a gente não fala profissional porque é um esporte amador, mas subentende-se, jogando um campeonato maior. E o nosso basquete voltar, Zanon? Sem dúvida. Aí é outra grande oportunidade que eu tenho. Desde que nós entramos com a Lei de Responsabilidade Fiscal do Marco Regulatório, a nossa intenção é que as entidades comecem a fazer exatamente isso. O recurso da Prefeitura, ela visa a gente, com certeza, é a amplitude de participantes, de 7 a 14, 15 anos. É onde a lei do fomento faz, que o Fabinho, vou até falar dele. Isso nós fazemos para 30 projetos. 30 projetos.
eu não citaria números do valor total, mas é o maior recurso investido no esporte de Limeira de todas as épocas. Só que é dividido, não está concentrado, o Beto sabe de algumas coisas, como convênio, não, é por qualificação. O que a gente espera? Se você faz um projeto que se atende 4.000 crianças de 7 a 14 anos, nas diversas modalidades, com professores sendo obrigado a ter CREF, uniformizado, metodologia, todas essas modalidades vão ter um crescente. Automaticamente, esses crescentes que passarem, eles passam a passar para a entidade. A entidade de 15 para frente, ela que começa a fazer as competições que os levam a disputar a Federação Paulista. Por exemplo, quando nós assumimos, não tinha nenhuma equipe que disputava Campeonato Federação. O Fabinho, que eu dou os parabéns para ele vai jogar as 2 categorias. Vai vir o SESI aqui, vai vir as melhores equipes. São Paulo, SESI. Hoje é a maior rendimento do esporte de Limeira abaixo a internacional. Quisera eu, essa pergunta, que todos os fomentos, seja lá do judô, da natação, tivesse esse crescimento e começasse a jogar. É que quando a gente se fala de federação no esporte coletivo, é um pouco mais difícil. No esporte individual, às vezes tem um elemento, mas eu queria que tivesse o judô, o taekwondo, o tênis de mesa, qualquer um tivesse representantes disputando, porque para começar a dar um limite, um linear nas coisas, eu acho que assim, você começa a ser conhecido quando você começa a jogar um campeonato de federação da sua modalidade, paulista. Depois você vai para uma confederação e você vai para os voos internacionais. Mas hoje, a única modalidade que está conseguindo jogar em liga de campeonato federal, porque tem as ligas. Então, eu queria que o futsal se fortalecesse. Por sinal, nós entregamos a quadra do Piratininga, é a única quadra da cidade oficial de futebol de salão, porque não tinha 20 por 40 na cidade. Então, nós fizemos, e estamos fazendo mais 2, porque o Boa Vista, as outras quadras não tem, nem o Santo André é oficial. Então, a gente está pondo quadra oficial, é uma das minhas exigências dentro do coisa. Olha, nós vamos fazer tudo oficial para que possa ter um jogo. Ah, não tem arquibancada, não tem, mas temos as condições da quadra. Então, por exemplo, se tem uma exigência da federação, preciso jogar um campeonato de futebol de salão numa quadra oficial, está aqui a quadra. Agora, o crescimento da entidade é aquela coisa, a entidade que tem que procurar. A volta do basquete não é, eu continuo fazendo fomento para o basquete, para essa faixa etária. O crescimento tem que ter os abnegados, os apaixonados ali e buscar, né? É complicado. Mas vai voltar. O basquete vai voltar, eu conheço, ele vai voltar. Essa escadinha ela vai até porque, particularmente, eu não sei se o Zanon apoia esse raciocínio. Acho que a função do poder público é dar um empurrão. Empurrãozinho. Dar um empurrão até a idade X. Dali para frente são as entidades que devem. Acho que ele vai terminar o mandato dele, doutor, sem trazer o basquete. Não vai. Aliás, vamos acompanhar o que é feito também na Ario. É um trabalho muito importante que é desenvolvido aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar essa matéria especialíssima. O esporte faz a diferença na reabilitação e desenvolvimento de crianças e adolescentes que frequentam a Associação de Reabilitação Infantil Limeirense, a ARIL. As aulas de educação física mostram o potencial dos alunos. Recentemente, 2 atletas trouxeram medalhas dos Jogos Mundiais das Olimpíadas Especiais, realizada em Dubai. Eide Fabiana Crepaldi, atleta atendida pela ARIL, e a competidora parceira, Sara Henrique Berto, professora da entidade, participaram das Olimpíadas pela categoria bocha feminino unificado. Ganharam 2 medalhas de prata na dupla e quarteto unificados. No individual, Eide ganhou ouro. Para elas, uma experiência única, estar num país tão diferente e representar a ARIL, que é reconhecida internacionalmente nestas competições. Foi gratificante, eu sou parceira unificada dela e foi muito gratificante porque é o trabalho que a gente vem realizando, eu sou professora aqui da ARIL e é um trabalho que a gente vem realizando faz tempo, então o resultado foi muito positivo, sinal de trabalho muito bem feito. E como que foi o desempenho dela lá? Nosso individual foi o nosso maior prêmio.
ela ganhar a medalha de ouro no individual, que foi muito gratificante. A Ed, na verdade, ela participa de todas as modalidades aqui, desde natação, ginástica rítmica, basquete, ela participa de várias atividades aqui. A gente começa desde dos regionais, a gente faz um torneio local, aí regional, estadual, nacional, até chegar onde a gente chegou, no Mundial. O próximo acontece daqui 4 anos na Alemanha. Vocês vão preparar então? Com certeza. E você gosta de participar dos jogos aqui? Gosto. O que você mais gosta de fazer? É bocha mesmo? Também. Qual outro? Basquete também. Seus preferidos, então, bocha, natação e basquete? Também. Deixa eu ver suas medalhas. Você gostou mais dessa? Essa é o quê? De ouro. E onde fica na sua casa? Guardo, no meu quarto. Então, boa sorte para os próximos jogos, viu? Parabéns de você ter participado lá e ganhado 3 medalhas. Obrigado. A Aril atende cerca de 900 alunos, num contexto geral, e 430 na educação física. O trabalho começa a partir dos 3 anos e passa por todos os segmentos, ou seja, reabilitação, pré-escola, oficinas, escolas e CHTP, que é o Centro de Habilitação e Treinamento Profissional, que seria o último setor. O coordenador de Educação Física e Esporte, Rodrigo Campos Rodrigues, diz que são 6 profissionais que trabalham desde a base da educação física. Atendemos em torno de 57 grupos, essas 430 crianças, adultos e adolescentes e adultos, em 2 vezes na semana, ou seja, um dia a aula é realizada na quadra e o outro dia na piscina, exceto quando nós falamos de deficiente físico. Aí nós atendemos 2 dias na piscina por causa da água quente, a temperatura 33 graus, o que ele não consegue realizar o movimento aqui fora no solo, lá dentro da água consegue, relaxa e sem dor, E esse trabalho, começamos na base, que é o mais importante que a gente julga, nos pequenininhos, vamos passando para as modalidades esportivas, chegando em treinamentos. A Aril participa das Olimpíadas há mais de 10 anos e é considerada a entidade com o maior número de participação em jogos especiais internacionais do Brasil. Esse trabalho é um trabalho muito gratificante e que nós conseguimos resgatar a autoestima desse pessoal, Agora, um fator muito importante é a família estar envolvida. Se a gente não tiver o apoio da família, fica difícil. Então, o bacana é que dentro do Movimento Olimpíadas Especiais, nós temos os treinamentos, onde se reúne a delegação brasileira que vai participar dos jogos, Os jogos internacionais mundial acontecem de 4 em 4 anos. Então, de 99 até agora, atualmente, a Aril tem participação em todos os jogos internacionais, seja sul-americano ou mundial. O esporte, ele agrega muito, porque às vezes a pessoa fala, vai brincar lá na educação física, mas não é. Vai muito além do que o esporte, A gente acaba criando pessoas responsáveis, pessoas dignas ali E uma outra coisa que eu falo, que é muito mais fácil você trabalhar com o intelectual, porque eles levam muito mais a sério. Muito. Quando eles gostam, eles levam muito a sério. O professor de Educação Física, Adilson Fernando Sorg, é também o treinador. Ele acompanhou as atletas em Dubai e fala sobre a experiência de estar nesta competição. Além da parte esportiva, a parte cultural também foi uma coisa muito interessante, Que é totalmente daquilo que a gente é acostumado a viver, A gente teve a oportunidade de conhecer os costumes, as comidas, Então foi uma coisa, além disso, para quem tem essa oportunidade, é uma viagem muito cultural e além da parte esportiva, Que a gente participou de uma coisa bem interessante. Você está do outro lado do mundo, foi 107 países. O lugar que a gente estava tinha 16 canjas, tinha 108 técnicos, entendeu? São 75 duplas unificadas que tinham, entendeu? De vários níveis. Então é uma coisa muito grande. Para você chegar num nível de mundial desse, tem que estar muito bem preparado, tem que estar muito bem focado naquilo que você está fazendo. Então isso que me deixou muito feliz. E uma coisa destacar, nós fomos a primeira equipe até hoje a ganhar as medalhas, A bocha do Brasil nunca tinha ganho medalhas. Nesse total todo, nós aqui ganhamos 13 medalhas e de Limeira veio 5 medalhas, com as meninas aqui. A Aril foi fundada em 1963 por uma iniciativa de um grupo de mães. São 56 anos de história. Hoje, a equipe tem mais de 130 colaboradores e mais de 50 voluntários, entre diretores e pessoas que ajudam a entidade. O
O presidente Vanderlei Marcos Vieira afirma que o grande desafio é a busca de autonomia, principalmente a financeira. Ainda existe uma dependência do poder público. E o poder público ele não consegue atender todas as demandas da sociedade. Então, uma entidade como o Maril, como uma PAI, como outras entidades, por exemplo, ela acaba atuando de formas mais específicas, complementando aquilo que o poder público não consegue atender. Mas, em contrapartida, a gente não consegue ter o repasse do poder público. Então, a gente precisa ter várias iniciativas para poder, vamos dizer assim, bancar o orçamento da entidade. Então, uma entidade como a Aril, para você ter uma ideia, ela tem um orçamento que beira a ordem aí de 7 a 8 milhões de reais por ano. Né? Então, por mais que tenhamos convênios federal, estadual, municipal, nós temos que desenvolver várias ações, sejam buscando doações, fazendo eventos, né, que são ações que nós desenvolvemos visando trazer recursos para a nossa entidade. Temos uma unidade em Iracemápolis que atende 60, né, são 60 atendidos em Iracemápolis. Então é um trabalho que ele é multidisciplinar, que começa no 0 ano, né, e aí vai se desenvolvendo com atendimento em várias áreas, que envolve toda a parte de terapia ocupacional, de psicologia, fonoaudiologia, enfim. E aí, no meio desse processo, nós introduzimos também o esporte. O presidente comenta sobre a participação das atletas em mais uma competição e afirma que é um resultado de um trabalho efetivo. Muito gratificante, né? Eu tive essa feliz coincidência de assumir a presidência da Aril e já culminar com essa participação nossa, né? Porque a Aril já participa há vários anos, não tem como dissociar a Special Olympics da Aril. Né? A Aril é uma referência dentro dessa competição que acontece desde 1965, são mais de 200 países participando. Né? E é muito gratificante você ver que todo esse trabalho que é feito aqui na Aril resulta nessa oportunidade, né, de possibilitar a eles essa efetiva inclusão. Né? E hoje nós temos uma fila de espera, para você ter uma ideia, que são de aproximadamente 200 crianças. Né? Então, assim, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo todo esse empenho para aumentar, inclusive, a nossa capacidade de atender. Então, você tem que ter os profissionais constantemente atualizados, novas tecnologias, enfim. Mas a gente está sempre de olho aí nessa fila de espera, tentando sempre diminuí-la. Para finalizar, queria que você deixasse um recado, então, para quem está assistindo essa matéria agora sobre a Aril. O nosso agradecimento aí a toda a população limeirense que já sempre vem apoiando aí a Aril, né? As entidades, né, de classe, ao próprio Poder Público Municipal também, que tem sempre deixado as portas abertas para nos receber, né? A todos os nossos doadores, aos nossos colaboradores, voluntários, né? O nosso agradecimento especial. Muito bem, parabéns aí a toda a diretoria da Aril. Daqui a pouco o secretário Zanon fala um pouquinho mais sobre isso também no nosso programa, só que agora é hora de intervalinho. Voltamos na sequência. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126.
E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Muito bem, voltamos para o segundo tempo da Segunda Esportiva, que já está terminando, hoje o tempo correu aqui no nosso programa. Vamos acompanhar então a derrota do Independente e daqui a pouco os abraços aqui no nosso programa. Independente e Itapirense se encontraram ontem pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23, a chamada segundona. O Galo começou a rodada com 7 pontos na 3ª posição. Já o time de Itapira tinha 5 pontos na 4ª colocação. Antes do segundo minuto de jogo, na cobrança de escanteio, Júnior testa firme para o fundo do barbante. 1-0 Itapirense. Galo responde aos 10, com Lucas Soares, no chute cruzado, quase o empate do Independente. O time de Itapira fazia forte marcação, que dificultava o ataque galista. Com Lucas Soares, aos 17, Alvinegro da Vila desperdiça ótima chance. A Itapirense chegava com mais qualidade. As jogadas aéreas atormentavam a defesa galista. Dessa vez, a trave salvou o Galo. Nesse lance, com razão, o Independente pediu falta, não marcada pelo árbitro Diego Augusto Fagundes.
cobrança de falta, com Caio, o time do técnico Parraga levou perigo, mas não marcou. Aos 39, Matheus Petrulho bate forte, Quinzel espalma, quase o empate galista. Perto do fim da primeira etapa, blitz do Independente para cima da Itapirense. Aos 44, pela segunda vez, Danilo vai na trave. Faltou pouco para o Coelho marcar o segundo. Na cobrança, Henrique sobe bem e pega. No último lance do primeiro tempo, Léo Braz acerta um tubaço. Com dificuldade, Henrique pega em 2 tempos. No segundo tempo, com menos de 2 minutos, Natan faz falta dura, recebe o amarelo e na sequência o vermelho. O time de Itapira com 1 a menos. Na segunda etapa, Parraga promoveu a entrada do zagueiro Maicon, que pertencia ao Velo Clube e foi regularizado durante a semana. Sai Lucas Marques, entra Christian. Parraga troca um atacante por outro. Nessa jogada esticada, o arqueiro da Itapirense trabalha bem com a cabeça. Aos 13, Maicon perde ótima chance de empate. Cursino bate, Quinzel pega. Com 1 a mais, o Galo pressionava. Igor Henrique bate e o arqueiro pega. Na jogada seguinte, aos 19, a bola sobra para Christian, que desperdiça a chance incrível. Quinzel pega mais uma vez. A Itapirense chega a 1. Passou da bola, Danilo pro 2 vezes. Aos 29, mais uma vez a trave se torna protagonista. No chute de Igor Cursino, faltou pouco para sair o empate. Gazeta de Limeira, teus olhos nos acontecimentos. No contra-ataque, pressão do Independente, que fica no verdadeiro paredão da Itapirense. Se o Galo desperdiçava chances, o Coelho não ficava atrás. Rocha perde chance de ampliar o jogo. Nos acréscimos, o Independente reclamou de possível pênalti. 2 vezes. E foi só. No estádio Comendador Agostinho Prada, o Pradão, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23, a Itapirense vence por 1 a 0. Bom, queria avisar, era para estrear hoje, estreia a partir da semana que vem, os lanches Le Pinguê aqui no nosso programa. A semana que vem eu conto direitinho como é que vai funcionar. Não, Lepardô. Não, Lepardô, grande Lepardô. Isso aqui é Le Pinguê. A partir da semana que vem a gente fala mais sobre essa promoção. E lembrando que a Le Pinguê trouxe para Limeira um verdadeiro hambúrguer artesanal. Os ingredientes utilizados são frescos, não são usados industrializados e o que deixa tudo com mais qualidade. O Le Pinguê fica na Avenida Piracicaba 338. A partir da semana que vem você concorre ao kit da Le Pinguê. Agora, meus amigos, vamos falar de um alerta total contra o Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. E o risco é maior para quem já teve dengue. Todos devem agir para eliminar os criadouros. O maior foco do mosquito está em seu quintal. É na água parada que ele se prolifera. Faça a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal, guarde eles com a boca para baixo, em local seco. Pneus, latas, potes, frascos, bem como baldes ou regadores, mantenham todos em local apropriado, secos, cobertos e longe da água. Nos ralos, coloque água sanitária. Já os pratinhos de plantas, retire ou mantenha secos, mesmo depois de regar. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Olha, não deu para a gente falar 20% do que era para falar, Zanon. Você, como sempre, um papo muito gostoso no nosso programa, que já está chegando ao fim. Tem Jori, que vai começar também amanhã?
Amanhã é o congresso técnico e a partir de quarta-feira começam as atividades já nos jogos lá. Quase 100 atletas aqui de Limeira? Estamos com 97 atletas. Olha, que vão para os jogos, é a delegação com 110 pessoas, os técnicos, as pessoas que vão dar o apoio. Nós estamos muito felizes com essa delegação. E nós vimos uma matéria... São João da Boa Vista, né? São João da Boa Vista. E vimos uma matéria muito legal da Aril. Tem a mão da prefeitura também ali. Sim, Beto, eu acho que esse é uma das coisas muito bonitas, a gente vê o quanto a cidade de Limeira faz esse apoio a essas pessoas que precisam de uma certa ajuda. A Aril faz um papel fantástico, a PAI ainda, e o Proeza, que é de dentro da Secretaria de Esporte, que é o Programa de Esportes Adaptados, que nós temos o goalball, a Érica, que talvez estava para viajar junto, a artística, a natação, e estamos montando também uma surpresa nova, já uma equipe de salão. Opa. Que vai estar, nós atendemos a 134 pessoas com alguma necessidade dentro do Proeza. Que bacana, parabéns. Satisfatório. É isso aí. Um grande abraço para meus amigos Denis e Roberto Martins, ótimo programa. Danilo Franco Camargo. Boa noite a todos, o programa está espetacular com o Zanon e todos vocês. Natália Duarte, muito obrigado, Natália. Aqui uma última perguntinha, Zanon. Quando será entregue o ginásio de Santo André? O Claudinei, o Whiteman está perguntando. Provavelmente Santo André e Santo Alária são duas obras que andam juntos na mesma emenda, né? Como é uma obra de recurso federal, tem as medições. A previsão é no máximo 2 meses, mas sempre pode acontecer algum imprevisto, mas estão bem adiantado. O Piratininga foi recurso próprio da Prefeitura, do Mário, com esforço da Secretaria. Santa Eulália, Santo André, recursos federais, e o Ipanema, que começa, que é esse complexo, também é recurso federal. E aí a previsão a gente não consegue definir. Sim. Mas a gente espera e estamos pedindo à construtora que continue no ritmo para que no máximo 2 meses a gente possa até fazer os jogos escolares. Tem um monte de coisa que a gente precisa estar fazendo nessas instalações, pelo menos bem melhoradas. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, agora abraço e destaque final. 30 segundinhos para cada um, porque o programa acabou. Abraço? E destaque final. Um abraço e um beijo para minha esposa Sandra, que no último sábado fez aniversário. Sandra, um beijão para você, saúde e paz. E para o João Valdir também. Destaque final, só repetindo então, na próxima quinta-feira, a coletiva de imprensa da Internacional. E é bem provável que já a partir da próxima quinta-feira a Inter comece e lance o projeto visando o caminho do Leão na Série 1 do ano que vem. Boa semana a todos. Boa noite. Sucesso, Zanon. Obrigado, César. Doutor, um abraço para Maria Inês e também o Daniel, esse casal que me parou no Gran São João. Aliás, tive a oportunidade de ver o show do Zezé de Camargo ao lado do César Roberto. Os olhos dele orvalharam do início ao fim. Temos imagens para a semana que vem, nossos telespectadores que possam nos acompanhar. Um abraço para o João Valdir de Moraes, também completando mais um ano de vida hoje, né? E sobre o Independente, destaque final, então, essa semana, o Galo inscrevendo mais atletas para que possam estrear na segundona. O Galo que ainda tem mais 5 fichas para contratar jogadores. Perfeito. Obrigado, Denis. Roberto, por favor. Uma boa sorte para a delegação de Limeira nos jogos, né? Através do Zanon, que leve um grande abraço. Um abraço para o Danilo Camargo, que acabou de ligar aí, um grande abraço, que não perde o programa nosso. O João Valdir, pelo aniversário, que ele tenha muita saúde. O Bosquinho, meu ponto eletrônico, aí um grande abraço para o Bosquinho santista, que está adorando o Santos, e todos nós estamos gostando do futebol. E ele acabou de avisar aí que o Guarani venceu por 3-2 do Vitória, acabou o jogo da Série B. Tá bom. Agora não muda mais, Roberto. Agora não muda mais. E ele justificou. É que não estava passando na televisão. Tá certo. Obrigado, Roberto. 120 anos do Vitória hoje, em belo presente, perdendo para o Guarani. Doutor, um abraço ao Tubarão, meu comentarista de arbitragem, faz aniversário hoje, não perde um programa nosso. Tubarão, muita saúde, continue sendo esse cara espetacular. E aos aniversariantes do fim de semana, o Everton Jurgensen, que é o nosso chuchu, técnico do Centro Rural, o Edson Veiga, eterno centroavante do nosso Campeonato Amador, e o nadador Guilherme Santos. Doutor, Copa dos Campeões ontem, Expansão 2, Glorinense 0, Santa Cruz 2, Palmeirinha 1, Folgou Nova Itália. E os confrontos da Sul-Americana definidos, o Quina passou para a gente, Fluminense Atlético Nacional da Colômbia, o Atlético Mineiro pega União La Calera do Chile, o Botafogo do Rio enfrentará o Sol de América do Paraguai, Corinthians e Deportivo Lara da Venezuela. Primeiro jogo no Itaquerão, segundo jogo na Venezuela. Tá bom. Obrigado, Edmar. Zanon, suas considerações finais, algum recado ficou para trás aí?
Não, eu queria mandar um abraço, principalmente o pessoal da secretaria lá que nos apoia sempre. Um beijo para minha esposa, que parecia fácil quando ela já era atleta, ficava muito fora. Agora no serviço público você fica mais fora ainda. Então, você é turista. É um turista, é um beijão, ainda mais sem os filhos em casa agora, a reclamação fica maior de dar presente. Mas um beijo para ela, um beijo a todos os esportistas e aos parceiros que tem com a secretaria, Beto. E sempre um prazer estar passando aqui um pouco daquilo que a gente tenta fazer para a cidade de Limeira. Eu acho que eu estou aqui há 24 anos, estou praticamente um limeirense e como é uma satisfação você poder proporcionar dentro de um poder público que tem todas as suas limitações, alguma coisa de melhor. Eu acho que para mim já basta esse fato e a gente está tentando fazer dentro das condições possíveis e às vezes até impossíveis. Às vezes eu brigo até com o Mário, que ele fala, você me pega pelo braço e vai me resolver. Ele falou, tem que ser assim, esporte não dá para agendar, marcar. Ele fala, diminui um pouco a pilha, mas a gente fala, não, vamos tentar passar e tentar melhorar. Então, acho que é um prazer estar no programa, você me dando essa oportunidade de passar pequenas coisas que fazem um significado muito grande para as pessoas que usufruem disso. Beleza. Luiz Augusto Zanon, nosso secretário de esportes, muito obrigado e até uma próxima vez. Com certeza. Mas não deu para falar nada. Volta logo. Tá bom, Zanon. Ok, muito obrigado a todos que participaram do nosso programa. Hoje, lamentavelmente, não tivemos a nossa enquete por falha no sistema telefônico. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.